Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia pelo dia de hoje, pelo sol que ilumina as manhãs e pela chance que temos de fazer diferente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então tá, aqui estou eu, né, gente? Já fui apresentada, mas hoje, como disse a Rose, Galinari não pode fazer. E o que eu trouxe para hoje? Hoje eu estou assim, primeiro eu quero dar os parabéns aos pais, por hoje ser Dia dos Pais. Aquele pai de amor, de bondade, de carinho, que cuida dos seus filhos, aquele que esquece um pouquinho do carinho ou da correria do dia a dia, seja pai, merece o nosso parabéns, porque permitiu e trouxe para o nosso plano uma vida. Então, a todos os pais, meus parabéns. E a todos os filhos que também têm um pai, e um pai que é o maior de todos, meus parabéns também. Porque este pai é o pai do amor, da bondade e da caridade. E hoje, a palestra que eu estou trazendo não é uma palestra, é um bate-papo, não é por acaso. Eu escolhi esse tema exatamente por conta do dia de hoje, que é o pai e os dois filhos. É o filho pródigo. E acho que todo mundo já viu essa passagem da Bíblia, né? E essa parábola que Lucas relata no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, essa parábola é uma das três parábolas que nos remete à misericórdia, à redenção. Então, Lucas conta no capítulo 15, de 1 a 32, três parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo que ele enterra. E eu escolhi essa até porque eu acho que é a que nos traz um assim, ensinamento bem profundo. E assim, eu peço permissão para a gente ler, é um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente ler. E depois a gente comenta sobre, tá? Bom, vou colocar o meu acessório, né? Porque o que não seria de nós desses pequenos acessórios, né? Um óculos, uma bengala, uma dentadura, né? E a gente usa esses acessórios que nos foi permitido. Então, essa parábola, quando Jesus contou, ele estava num contexto de ensinamento, porque Jesus estava sempre rodeado pelos cobradores de impostos, pelos pecadores. E sempre que Jesus estava numa rodinha e que ele fosse questionado, ele não dava uma resposta pronta. Jesus respondia através de uma parábola. Era o meio que ele usava para ensinar, um meio parabólico, porque a parábola não vinha pronta a resposta, porque a parábola dava a, forçava com que cada um por si buscasse dentro de si o que estava incorreto. Então era assim que Jesus ensinava. Ele era um mestre que ensinava parabolicamente, sempre com parábolas, sempre com os seus exemplos. E aqui foi um desses casos.
Então eu vou começar. Jesus provoca um escândalo. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então, para os fariseus e os doutores da lei, isso não era bem visto, porque Jesus tinha que estar entre eles, entre os melhores, e não entre aqueles mais necessitados. E Jesus então lhe respondeu: um pai tinha 2 filhos. Um filho mais novo disse ao pai: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Pouco depois, o filho mais novo os juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir um trabalho a um homem do lugar e o mandou para a roça, cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fome com fartura, têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Está conseguindo acompanhar? Consegue? Pequei contra Deus e contra ti. Morrendo de fome, vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, abraçou e cobriu de beijos. Então o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço que me chame de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho e coloque um anel no dedo, calce-lhe as sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então começaram a festa. Então veja bem, depois eu leio a outra parte. Então esse filho, ele pede ao pai a herança que cabe a ele, a herança material. Esse filho não vê o pai como um provedor de um amor do coração, do lado espiritual. Ele vê o pai como um provedor material. É assim que ele o vê, o pai. Mas o pai, como pai, e entendendo que aí gerou o livre-arbítrio do filho de pedir o que lhe cabia, o pai também escolheu o livre-arbítrio de dar a herança que o filho pedia.
E sendo assim, o pai, sendo justo, repartiu com os 2 filhos a herança ainda em vida. Isso não era correto de se fazer naquela época. Havia, sim, um contexto onde nenhum pai abria mão das suas coisas enquanto tivesse em vida. A lógica era que os filhos herdassem a herança após a morte do pai. Mas esse pai não escolheu viver o que era tradicional, escolheu o amor que ele tinha pelo filho e respeitar o livre-arbítrio do filho. Escolheu também o livre-arbítrio de fazer o pedido do filho. Então, aonde vai este filho? A terra distante. A terra distante, ele queria o quê? Ficar longe da vista dos pais. Ele não queria ninguém vendo o que ele fazia, ele foi para longe, a terra distante. Essa terra distante que o filho foi, pode ser a nossa terra distante. Quantos de nós estamos entre os nossos, entre nossa família, entre nossos pais, e estamos distantes? Estamos focados só no nosso. E esquecemos de olhar, de bondade, de caridade, de amor, de ter para com aquele que divide conosco uma compaixão, uma misericórdia, um afago. Quantos de nós temos essa terra distante dentro de nós, né? E este filho, então lá nesta terra distante, passa fome, fica com fome, acaba-lhe o dinheiro, lógico. Tem um refrão de uma novela muitos anos atrás que diz: dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador e de um sonhador. Lógico, ele era sonhador, ele achava que com aquele dinheiro ele ia poder tudo, mas nada pôde, né? Logo acabou o dinheiro. E houve essa fome na região. E houve nele essa fome. Será que foi só a fome material? Eu pergunto aqui. A fome também espiritual. Ali dentro dele, ele caiu em si. Cair em si é cair na consciência. É nessa hora em que ele começa, ele volta para casa. Não é a hora em que ele chega lá na casa do pai. É nessa hora. Porque nessa hora ele volta para si, para dentro de si, para a sua casa interior. E aí acontece o quê? O arrependimento. Então ele se arrepende e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou me levantar. Esse levantar não ficou só no desejo de ir. Quantos de nós temos o desejo da mudança, o arrependimento, o desejo da mudança e não o fazemos? Porque não tomamos a atitude, não damos o primeiro passo. Então ele tomou a atitude, ele deu aí o primeiro passo. Ele foi em busca do Pai. E qual não foi a do Pai? Quando o Pai o avista ainda longe, antes até de chegar à porteira, o Pai o reconhece. E o Pai vai de encontro a ele. Qual é o pai que não vai buscar um filho e socorrer um filho no socorro? E este pai representa o nosso pai. Quantos de nós estamos no abismo da nossa inconsciência e não prestamos atenção que o pai está lá, somente de olho, esperando o nosso momento do despertar? Então, quando o pai chega e o abraça e o cobre de beijo, ele começa a pedir ao pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Trate-me como um dos teus servos. Mas o pai fez o que nesse momento? Não o ouviu. Porque para o pai não importava isso. O pai poderia falar: quem mandou? O que você fez com o que eu te dei?
onde você gastou tudo, não tem mais nada aqui. O pai poderia usar disso, mas não o faz, porque o pai tinha dentro de si o amor incondicional. Então o pai simplesmente olha para os empregados e diz: pegue-lhe a melhor túnica e o vista, bote-lhe um anel no dedo e calce-lhe as sandálias. Mate um novilho e vamos festejar. E a festa rola, porque para o pai importava que o filho estava lá. Ele queria apenas a presença do filho, ele queria o filho. Não importava o que o filho fez, a herança, não importou o lado material para o pai. Importou que o filho estava de volta. Mas esse pai não tinha somente este filho. Este pai tinha mais um. E este mais um filho era aquele que era o filho mais velho. Então vamos a esse outro filho. O filho mais velho, que estava na roça, ao voltar já perto de casa, ouviu a música, o barulho de dança, então chamou um dos empregados que estava e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E quando chegou esse teu filho, olha, que devorou teus bens com prostituta, mata para ele um novilho gordo. E então o pai lhe diz: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então veja bem, deixa eu pegar uma aguinha. Esse segundo filho, ele se indignou com a atitude do pai. E ele chega da roça, ele não tem nem a coragem de entrar, de ver o que acontecia. Ele chama por um empregado para perguntar. Faltou-lhe a coragem. E aí, nessa hora, quando o empregado diz a ele fica indignado. Ou seja, ó, pintou aí, além do ciúme, aquela inveja. Por que com ele, comigo não? Né? Ele não fez, ele não teve a coragem de arriscar-se, nem sequer para ir até a festa, quanto mais arriscar igual o irmão teve. E a inveja que doeu nele. Mas olha de novo a atitude do pai. O pai foi também ao encontro deste filho e insistia para que ele entrasse e comemorasse com ele da alegria. Mas o filho não quis, nem sequer participar da alegria do pai, quanto mais ter com o irmão. E aí ele reclamou ao pai, que sempre ali estava, que foi justo com ele, que trabalhou com ele e nada recebeu, nem sequer um cabritinho. E o pai, quando diz: você sempre esteve comigo, ou seja, você estava aqui o tempo todo, você tinha a tua parte, você podia lançar mão desse cabrito se quisesse. Se não o fez, não era porque o pai impediu, e sim porque não o quis. E quando esse pai explica para ele, fala sobre isso, o filho continua lá endurecido e não quer saber.
E ele ainda insiste com o pai: esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e eu o encontrei. Então, para este pai, ele não fazia diferença entre esses filhos. Assim é o nosso pai. Não importa se eu sou um filho obediente, se eu sou aquele filho que desobedece, eu sou o filho do pai. E o pai é sempre aquele que ama, que está disposto a perdoar, a entender, a trazer a reunião, a confraternização, a trazer o equilíbrio entre os seus. E não deixa de ser diferente. Então, o que nós podemos aqui trazer para nós? Que essa parábola, ela é toda sobre nós mesmos. Em diferentes momentos da nossa vida, nós podemos ser esse filho pródigo, que sai, que vai à terra distante, que esbanja, que desperdiça o pai, o dinheiro do pai, que vê o pai como somente aquele provedor material e que não vê o pai como um provedor espiritual. Outra hora nós podemos ser este irmão, irritado, magoado, cheio de ressentimento, com um coração fechado para o entendimento, para o amor, para a confraternização, para a misericórdia divina. E também nós podemos perceber que o pai, podemos ser também o pai, porque nós precisamos aprender a receber, a perdoar, a amar. E este pai, ele sabia receber, perdoar e amar. Então, essa parábola é mesmo assim para nós, pensando em nós num contexto de filho um, filho dois e pai, né? E também não importa se para o pai, como eu já disse, essa distância em que nós estamos, a terra distante em que nós estamos. O que importa para ele é a volta, é a nossa volta, é a nossa decisão de voltar, é o nosso coração pronto para receber, para amar, para perdoar e para a compaixão, a bondade, para boas morais. Também nós temos aqui, assim, levantar-me-ei terei, meu Pai. Quantos de nós vamos ficar aqui ainda nessa nossa terra? Quando será que nós vamos colocar a nossa trouxinha no ombro e ter com o Pai? Quem de nós já estamos pronto para ir ter com o Pai? Até me emociona, porque a gente só erra nessa vida. Mas uma hora a gente vai acertar, hein? Uma hora a gente vai acertar de vez. A gente erra e acerta, mas uma hora vai ser de vez, né? Então, gente, como dizia o Chico Xavier, não importa o passado. O que importa é com o fim do que você faz daqui para frente. Ele diz bem assim nessa frase: não podemos mudar o passado, ou seja, não podemos mudar o nosso erro, mas todos nós podemos voltar e refazer um final feliz. Então, gente, bora lá botar nossa trouxinha nas nossas costas e partir para o Pai? Esse é o meu convite. Quem quiser, vamos, porque eu estou quase já chegando lá, viu? Só estou no meio do caminho, mas eu acho que eu chego. Eu espero chegar e encontrar esse pai e dizer para ele: Pai, pequei contra ti,
perdoa-me, entenda-me e me aceite de volta em teu coração, em teu lar, em tua casa. Então é este o Pai que eu quero dizer a vocês. Esse Pai que é um Pai de amor, de bondade, de caridade. E todos nós que somos filhos, seja o número 1, o número 2, sei lá que número, tem gente que vai até o 10º filho, todos nós podemos ver no nosso Pai o que Ele nos oferece de ensinamento, de espiritual e de coração, não o que Ele nos dá como um material da vida. É um recadinho, é curto, também não dá para esticar muito, porque eu já estou quase chorando, vocês me desculpem, mas é bem por aí mesmo, nesse dia mexe com o nosso coração, né? Principalmente nós que nosso paizinho daqui já não temos, né? Mas a gente continua com o outro pai, né? Então, um bom Dia dos Pais a todos e que possamos comemorar com o nosso pai o Dia dos Pais, ok? É isso, gente. O nome dela é Isabel Marani. Ela e a Lúcia Costa coordenam o trabalho de quarta-feira, que é uma palestra também de paz. Aliás, senhor Rogério fez a palestra na quarta-feira passada, né? Muito boa também. Não tão emocionante que eu não chorei. Mas Hoje não era, quarta-feira não era Dia dos Pais, né? Não, ainda estava na Terra Cristã. Mas muito boa também. E a gente precisa lembrar, uma pessoa me falou, eu não lembro quem, que a gente precisa lembrar que na segunda-feira, às 8 horas, a gente tem trabalho de desobsessão. Então, os médicos ficam aqui na mesa, as pessoas chegam às 8, é feito um evangelho e os médicos aplicam passe nas pessoas que estão aqui. É meia hora, é das 8 às 8h30. Aí as pessoas vão para casa e os médicos continuam fazendo o trabalho de desobsessão, né? Isso na segunda-feira. Uma pessoa me pediu se a gente tinha psicografia e infelizmente a gente não tem mais. Já tivemos, mas não temos mais. Na quarta-feira, como eu disse, é a palestra, igual a de hoje. E na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, é o segundo, né? O primeiro livro de Kardec da codificação. Então, para as pessoas que estão iniciando, quinta-feira às 8 horas é bem interessante. E na última quinta-feira do mês, tem um trabalho de passe, de limpeza, né, que é muito bom também. Né? Mesmo médiuns iniciantes, é muito bom também. De sexta-feira, tem o estudo das obras do André Luiz. Né? Está em qual? Sexo e Destino. Está em Sexo e Destino. Mas as obras de André Luiz não tem tempo para você começar. Né? Você pode começar qualquer um dos livros, você acompanha, porque são situações que ele vem trazendo. Só que na maioria das vezes está sendo online. Né? Então a gente deixa, eu vou começar a colocar pelo Meet, né? Isso. Pelo Meet. Eu vou começar a colocar no Face do Centro o link para quem quiser entrar. Porque Que aí é de vídeo, né? Oi? Cada dia é um link, não Cada dia é um link.
o Richard pega um pouquinho antes das 8 e passa. Então, perto das 8, o link estará lá. Antes a gente tinha presencial, agora vez ou outra que é presencial. A maioria das vezes é online. Sem contar que na primeira sexta-feira de todo mês tem um trabalho de orações para cura, que aconteceu essa sexta passada, porque era a primeira sexta-feira do mês. E as outras 3 têm esse estudo. O trabalho de orações para a cura é presencial, né? Põe umas marcas aqui, a pessoa deita, ninguém corta ninguém, mas é aplicado passes e é feito o tratamento de saúde espiritual, emocional e material. Bom, a gente precisa falar todas as vezes para a gente lembrar que tem outros trabalhos na casa também. Oi? E hoje, como eu já falei para vocês, a Neide veio com a Cate para iniciar um trabalho, como vocês já estavam, eu vou repetir, um trabalho de crianças e jovens, né? Nesse trabalho dos jovens, principalmente, é ainda feito um trabalho de prevenção, desculpa, gente, um trabalho de prevenção às drogas e mesmo cuidado com quem já usa, né, drogas. Então eu acho que elas estão começando, iniciando, espero que persista, né? Eu sei que as crianças cheguem, por favor, divulguem, né? sim, Que a gente vai nessa batalha aí. sim, é uma batalha mesmo, né? É. E tem, junto com a juventude, todos os jovens precisam de um apoio antes ou depois que acontece o fato de drogas, né? E acho que é só, né, gente? Acho que é só. Então vamos agradecer a Deus. Agradecer pela Bel hoje, ter nos emocionado aqui. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que têm aparência de dificuldade, ou as que nós reconhecemos como bênção realmente, porque Deus é tão generoso que Ele aguarda eternamente o nosso retorno. E o nosso retorno melhorados, né? Que a gente aproveite a oportunidade que temos de estarmos aqui. Porque, como a Bel disse, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, vamos agradecer imensamente por essa oportunidade, agradecer pelas dificuldades que passamos, porque nós sempre temos algumas coisas a aprender diante das dificuldades e muitas vezes nós ficamos somente presos na dificuldade sem olhar o ensinamento que ela está tentando nos dar. Agradecer a Jesus por ter testemunhado sobre a vida eterna, por ter enfrentado tantas situações para nos ensinar. Agradecer a Maria, esse ventre que nos presenteou com Jesus. E por isso nós fazemos neste momento uma Ave Maria em agradecimento a ela por ter nos auxiliado tanto com a presença de Jesus neste planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,